Estamos aqui na casa do senhor Domingos, na cidade de São José, em Feira de Santana, aqui num lugar muito especial. O seu Domingos, Domingos José da Paixão, é o Domingos Santeiro, bem conhecido Domingos Santeiro. Ele é de Sergipe, é filho de José Joaquim da Paixão e Dona Maria Senhora dos Santos. Viveu sua infância e adolescência no sertão de Sergipe. Foi lavrador, pedreiro, camelô, ourives, comerciante, vaqueiro, antiquário, ator, santeiro, poeta, escritor e cantor. Hoje vive em São José das Itaporocas, distrito de Feira de Santana, Bahia, vivendo num pequeno antiquário de restaurações de imagens sacras com sua filha. Foi um tempo que o tempo não esquece, que os trovões eram roucos de se ouvir. Todo um céu começou a se abrir, uma fenda de fogo que aparece. O poeta inicia sua prece, ponteando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos. Estamos aqui no Antiquário São José, do senhor Domingos, o Domingos Santeiro. O que aqui está a sua arte e o porquê do santeiro estar aqui fazendo uma obra de arte, que é uma santa, não é, senhor Domingos? Essa aqui é uma imagem que vai ser Nossa Senhora da Conceição. O porquê da imagem é que o sertanejo tem que aprender de tudo e usar do que for melhor, como meu pai dizia. A imagem eu aprendi para sobrevivência, hoje eu uso também como uma terapia. Quando a gente está fazendo uma imagem aqui, a gente esquece alguma coisa, a gente fica só pensando para qual igreja, quantas pessoas vão rezar para essa imagem, porque o sertão, para suportar a dureza do sertão, foi através da fé. E foi pela fé que muitos deram a vida, abandonaram tudo, deram a vida, como no caso do próprio Jesus, como no caso de Antônio Conselheiro. Aquele povo estava ali e a busca através da fé, que a fé é a última esperança. E como eu tenho esperança, então eu estou aqui batalhando. Com certeza, é uma arte, não deixa de ser uma forma da arte, a transmissão da energia também, né? Uma arte milenar. É uma arte milenar e que eu acho que é uma arte que vai ficar eternizada, porque a fé não é só o milagre da imagem. Quando eu faço uma imagem que a pessoa pergunta, sua imagem tem milagre? Eu digo, depende. Ela pode ter pode fazer muito milagre, porque o milagre está na fé de cada um. Quando a gente tem fé, o milagre acontece. E quando não tem fé, nem Deus resolve. Então, tudo é pela fé. É isso aí. E na fé, vamos aqui continuar conhecendo mais um pouco desse santuário. Foi um tempo que o tempo não esquece, que os trovões eram roucos de se ouvir. Todo um céu começou a se abrir, uma fenda de fogo que aparece. O poeta inicia sua prece, ponteando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos. A parte do cordel, em 2010 eu começo a escrever meu nome
E como quando eu era menino, minha mãe lia literatura de cordel, quando a gente ia para as feiras, lá estava um folheteiro cantando cordel, lendo cordel com a malinha de cordel. Tinha também o cordelista, tinha cordelista que vendia também. E tinha os embolador de coco, os cantores. E sempre o sertão, com as suas dificuldades, graças ao homem do sertão passou para suportar isso, ele tem que tirar com humor. Foi por isso que tem muito humorista no sertão, criar as histórias. Que naquela época, no sertão não tinha jornal, no sertão não tinha rádio, no sertão não tinha televisão. Toda a notícia se sabia através do cordel. A pessoa escrevia um cordel, um fato acontecia, escrevia um cordel, aquele cordel era vendido na feira. Quem lia já passava aquela informação de boca em boca, pela redondeza, e era assim que as informações chegavam para o povo do sertão. Ou seja, era o jornal, né? Era o Jornal do Sertão. Esse cordel que eu vou mostrar aqui, que é apresentando o cordel, eu fiz lembrando da minha época, né? E ele diz assim: eu sou poeta que gosto de escrever literatura relativa à poesia, coisas da nossa cultura, por receber esse dom do grande Deus das alturas. Aos apreciadores dessa arte milenar que veio da Grécia ou da França para nos prestigiar, aqui no nosso Nordeste é cultura popular. O folheto de cordel fala do nosso passado, do presente e do futuro, nos deixa bem informado com os acontecimentos, verdadeiro ou inventado. Foi durante muito tempo que a nossa população, vivendo aqui no Nordeste carente de informação, o folheto de cordel foi o Jornal do Sertão. E era bastante vendido nas feiras do interior pelo um preço razoável, permitindo ao comprador belas histórias rimadas, satisfazendo o leitor. Os nossos antepassados, com a falta do saber, de vez em quando trazia um folhetinho para ler, e com a família reunida, divertia-os para valer. Ainda hoje eu lembro minha mãe lendo pra gente história de lobisomem, de dragão e de serpente, nós sentados no terreiro escutando atentamente. Li a história de romance que ficávamos curiosos, como Cidrão e Helena, o pavão misterioso, Juvenal e Mariquinha e as histórias de Trancoso. Então cordel é isso, cordel é passar aquelas informações, e o bom é que o cordel bom é aquele que o matuto escreve. Que o matuto escreve com a essência do sertão. Ele não vai ficar procurando em um dicionário uma palavra bonita, não. A linguagem dele é direta. A linguagem do dia a dia corresponde à vivência, né? É uma história verdadeira, né? Uma história que ele vive e ele conta. E a história do sertanejo são muito parecidas. Só diferencia porque alguns é de região diferente, mas é a mesma história. E esse trabalho vai se estendendo aqui na parte do cordel, na parte da arte também, não é, seu Domingos? A arte que o senhor faz, essa recuperação da arte sacra. O porquê o Domingos Santeiro? Domingos Santeiro é que quando o sertanejo ele tem que criar garras para sobreviver, porque o sertão é muito difícil viver no sertão. E ele tem que aprender de tudo para não perder nenhuma oportunidade. Qualquer oportunidade. E isso eu aprendi a fazer tudo. Eu aprendi a restaurar, eu aprendi a esculpir imagem em madeira. E por eu passar um período grande aqui na Bahia, restaurando igreja, fazendo altar e fazendo imagem de santo, aí me colocaram o nome, pegou. Domingos Santeiro. Em vez de Domingos Paixão, Domingos Santeiro. Domingos Santeiro ou Santeiro, como eu sou chamado aqui, se perguntar, Domingos Paixão, não conheço. Santeiro, onde é que mora? Mora ali. Então já ficou a marca registrada. Ficou a marca registrada, é. O senhor pode falar um pouquinho desses certificados que o senhor recebeu? Eu tenho muita sorte, porque um doutor tem um diploma, né? Sim. Eu sou um matuto, analfabeto de pai e mãe parteira, e eu tenho mais de 20, eu tenho mala cheia aí. Esse aqui eu recebi de uma palestra que dei na maçonaria. Esse aqui eu fiz a abertura para os formandos em Direito da Faculdade Nobre de Feira de Santana.
Esse aqui eu participei da terceira Feira Internacional de Artesanato e Arte Popular. Esse aqui eu participei na UNEB, em um programa de crítica cultural e linguística e pós-crítica, aonde, como Podemos tudo... mostrar? Pode. Como diz, tudo era crítica e pós-crítica, eu fui criticado, porque lá era para pós-doutorado. E eu, como eu não sabia, matuto sempre faz bobagem, né? E eu entrei lá, um matuto, de chapéu de couro, jaleque e a percata de couro. E uma repórter me perguntou qual era a minha formação. E eu disse, matuta. Ela disse, como? Não entendi. Digo, entendeu, sim senhora, é matuta mesmo. E fiquei, né, e nunca me chamavam para recitar uma poesia, que as poesias eram temáticas, discutiam um tema, e naquele tema vinha uma poesia que se encaixasse com aquele tema. E eu ganhei um prêmio, quando eu recitei a primeira poesia, que foi sobre reforma agrária, uma poesia do Patativa do Assaré. Aí todo o tema sertão, mortalidade infantil, seca, aí me entregaram. E eu me saí muito bem, tive muita sorte, que ganhei em primeiro lugar. E assim tem muitos, né, participações do senhor em várias outras certificações. Esse aqui é da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, aquele lá foi de diploma de benemérito da Universidade de Feira de Santana. Aquele de lá, eu fui premiado na Argentina, na cidade de Córdoba, com escultura e elementos do sertão. Aquele lá foi no Palácio Rio Branco, em Salvador, na primeira Feira de Santeiro do Nordeste. Esse outro aqui foi na terceira Feira de Santeiro do Nordeste, no Palácio Arte Episcopal, na Praça da Sé. Esse aqui. Então, então eu tenho muita sorte em ter ganhado esses diplomas. Deus gosta de mim, o povo gosta de mim. Quando a gente ama o mundo ama a gente. Muitas premiações merecidas, um trabalho de cordel muito imenso, assim como participam outros amigos, né, participantes aqui, integrantes dessa lista sua de cordel, que é imensa. E esta sanfona aqui, seu Domingos? Essa é uma sanfona antiga. Essa sanfona está aqui e eu não vou tocar nela, que ela soltou aquele pino lá em cima. Senão nós ia fazer alguma coisa aqui. Mas ela está solta ali, não dá para tocar. Aqui nós temos esses cordéis aqui, que são da editora Luzeiro. Foram cordéis escritos por grandes cordelistas, os primeiros pioneiros. E aí essa empresa, desde o ano de 50 para 58, que é uma empresa de São Paulo, aí ele começou a fazer nesse padrão e continuou. E aí o cordel ficou eternizado com esse padrão, é muito bonito. Quando nós faz esse nosso, o cordelista de bancada, o poeta de bancada que faz o cordel, isso é coisa feita em fundo de quintal. A gente não pode pagar uma gráfica. A gráfica, quando a tiragem é grande para fazer, e se for pouca, fica caro. Aí muitos é feito em computador, outros é feito vai tirar xerox e ajeita e faz. Então são esses nossos cordel. Que até é porque cordel tem que estar se fazendo todo dia, porque todo dia acontece um fato diferente. A vida do cordelista é parecida com a vida do repórter. Só que ao nós transmite a notícia rimada, metrificada, enquanto o repórter ele se encarrega de passar a notícia na frente. Mas são parecidas as profissões. Então vamos sentar um pouquinho e bater uma prosa de cordel, de outras artes e falar um pouquinho mais do seu trabalho. Vamos até ali. E aqui estamos para conhecer agora um pouco da história, da vida do seu Domingos, que vai estar falando um pouco do começo, do nascer deste homem, do nascer de toda a história e até chegar a esta fase da vida dele. Seu Domingos, pode nos falar um pouquinho, esclarecer, ensinar e mostrar a valorização da vida, o começo da sua história, dessa trajetória toda de vida do Domingos aqui? Sim, o que eu não posso é lhe ensinar.
que eu sou um matuto, analfabeto, de pai e mãe parteira, um catingueiro, que nasci lá no Alto Sertão de Sergipe. Meu pai era baiano. Meu pai era baiano de Cipó de Leite, um distrito de Serra Negra, que hoje é a cidade de Pedro Alexandre. Minha mãe era de Areia Branca, é de Areia Branca, no estado de Sergipe. E eu sou filho desse casal, uma mistura de baiano com Sergipe. Talvez foi isso que eu morei um tempo em Sergipe. E quando eu conheci a Bahia, me apaixonei pela Bahia e moro aqui até hoje. E sou apaixonado pelo povo da Bahia e por esse povo daqui de São José. Eu defendo esse povo com unhas e dentes, porque é um povo que eu escolhi. Escolhi esse lugar para ser meu e esse povo para ser o meu povo. O meu povo, esse aqui. Eu nasci em uma época e numa região muito pobre, uma época muito atrasada. Meu pai era muito pobre. Numa época que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha meio de comunicação nenhum. Onde tinha nas grandes cidades, nós morávamos muito distante das grandes cidades. Eu sou o quinto filho de 23 que minha mãe pariu. Meu pai trabalhava roçando pasto nas fazendas, ganhando muito mal remunerado. E o que comprava para alimentação era uma menor parte, era a farinha. Nós morávamos em casa de taipa, chão batido, e meu pai vendo aquela pobreza e sem poder dar jeito nenhum, e ele sempre dizia a nós, na hora de dormir, mandava nós rezar, depois que nós rezava, ele dizia: agora forra o chão com espinhaço, faz travesseiro do braço e se cobre com o pelo sinar, para Deus ajudar. E com esse ensinamento dele, nós sem nada, nós era feliz e dormia confortado. Mas o que incomodava era a fome. A fome, eu conheci o extremo da fome. Eu tive o desprazer de ter duas irmãs que morreu de fome enquanto criança. Patativa do Assaré teve Nanã, que morreu de fome. E nós tivemos duas filhas. E como desgraça pouco é bobagem, nós enterramos a menina num cemitério de anjo. Que no sertão antigamente tinha um cemitério de anjo. O que é um cemitério de anjo? Em uma encruzilhada, em um lugar deserto, longe de cidade, plantava açucena. Em algum lugar chamado Cajado de São José eu tenho um pé, que tudo que é do sertão me acompanha. E aquela planta no sertão, ela sobrevivia e dava muitas flores. E fazia aquele cemitério para enterrar só criança. Fincava cruzes, que a cruz foi muito importante na história do sertão e ninguém conta. No meu livro Estrada do Sertão, eu falo da Santa Cruz. Em alguma estrada deserta, em uma curva, atrás de um pé de braúna, sempre tinha uma cruz ali marcando que ali alguém foi morto, com certeza por uma tocaia. E ali fincava uma cruz, era apenas uma cruz, alguém passava ali, fazia uma promessa, ele alcançava a graça, e ali, se a promessa fosse para colocar uma fita, tantos metros de fita verde, azul ou vermelha se amarrava na Santa Cruz, a cruz ia ganhando aqueles adornos, outro adoecia de uma perna, fazia uma promessa para levar uma perna, aí levava aqueles votos, uma cabeça, um braço, um animal que estivesse doente, e aquela cruz, depois que começava a aparecer os milagres, a graça, passava a se chamar de Santa Cruz. E no mínimo que se podia fazer quando se passasse diante de uma Santa Cruz era tirar o chapéu, se benzer, e tinha uma tradição que era de levar uma pedra. E meu pai dizia, quando passar, leva uma pedra e deixa na Santa Cruz. E nós, como meninos, nós não sabíamos por quê. Depois, aquela pedra que nós levava era para futuramente ser construída uma capela para Santa Cruz. Olha que coisa bonita, né? Mas voltando ao assunto da tristeza da fome, foi o que mais nos incomodou. Meu pai morreu praticamente de fome, coitado. Quando ele viu que nós
não sobrevivia, mas era muito frágil. E ele diz, olha, vocês têm que comer de tudo para se manter vivo. Rato. Hoje o povo vê um rato, sai correndo, rato mata. Com nós, graças a Deus, acontecia o contrário. Nós matávamos o rato e comia. E isso nos dava energia para continuar na vida. Meu pai foi um homem trabalhador, muito honesto, muito bem-humorado. E uma das imagens que eu mais sinto dele, lembro dele, ele tremendo. Nós trabalhando na roça e ele mostrava as mãos dele assim, tremendo. Dizia, olha meu filho, isso aqui é a fome. Dizia, a fome é como o medo. Elas aparecem só em situação extrema. Mas se a gente for forte, eles vêm e vai embora. Tanto a fome como o medo. E a gente se criou-se passando fome, mas acreditando. É tanto que lá em casa, e hoje na minha vida, desgraça pouco é bobagem. Todo mundo, aqui eu não tenho dinheiro. Aqui a gente vive apenas com salário mínimo. Mas eu tenho um antiquário, eu faço um cordel, eu faço um santo, eu restauro, eu dou uma palestra. E aí vai inteirando, não sabe? Mas a sobrevivência toda a vida foi difícil, principalmente no sertão. Hoje o mundo ficou rico. No sertão, quando se envelhecia antigamente, tinha que pedir esmola. A família não tinha como sustentar. Aquele homem passava a adoecer. Remédio não podia comprar. Era na base da reza. E por isso tinha muita rezadeira. Pari, eu sou filho de parteira. Todos os filhos de minha mãe foi pegado por parteira. Não existia esse negócio de médico, obstetra, não existia. Então tudo eles criavam e inventavam a vida para sobreviver o sertanejo. E aí é que dá o quanto o sertanejo é forte. Porque ele sem condição nenhuma, ele inventa alguma coisa e sobrevive. Tanto no sertão como na cidade. Eu tenho poesia que se eu falar, é porque é muito grande. É a realidade viva do homem que o Patativa do Assaré criou a triste partida, que é o homem saindo do sertão para o sul do país. Essa Luiz Gonzaga gravou. O Brasil todo conhece. É linda e é dolorosa, mas ele criou a mais dolorosa. A mais real foi a triste partida do homem da cidade do sertão para a capital de São Paulo. Que é essa poesia da qual eu estou falando. E na nossa família, nós era criado, era sem roupa. Eu passava 2 anos sem sair de casa porque não tinha uma roupa. Eu dormia numa rede que não tinha fundo. As crianças mijavam e puíam o fundo da rede. E aí minha mãe me deu, porque a criança que botasse nela caía embaixo. Eu era grande, mesmo assim eu caía. Pegava um cepo, colocava debaixo da rede, botava os pés no cadinho de lá e a cabeça no outro cadinho de cá e ficava com a bunda em cima do cepo. E estava dormindo de rede e os outros no chão com inveja. Só domingos que pode dormir numa rede. Eu fui chamado de carneiro de seu José, porque como meu pai não tinha condição de comprar roupa, minha mãe pedia aquelas roupas rasgadas e remendadas dos outros que era pobre. E aí, para colocar naquelas minhas que já estava com remendo. E aí ficava com muito remendo pendurado. E o povo me botaram um apelido de Carneiro de São José. Nós vimos Carneiro de São José em tal lugar. Quem não conhecia meu pai achava que ele era um criador de carneiro. Não! A minha aparência. O trauma maior que eu tinha era quando eu ia para uma cidade. Tinha uma feirinha de areia branca. Quando eu entrava e ia entrando na cidade, o povo vivia embriagado pelo rótulo do bem vestir. E quando via com aqueles trajes, parecia que era uma pessoa infecciosa. A minha aparência atraía os olhares do mais despercebido. E ali era um assobio, era um grito. E aí eu ficava com muita vergonha, desgosto. Eu tinha tanta vergonha que meu corpo estremecia, minhas pernas mal se equilibravam em pé.
de tanta vergonha, aí tem gente gritando de todo lado. Aí eu disse, bem, nós morávamos no pé da Serra de Itabaiana, um lugar de muitas belezas naturais. E eu passei mais de 6 meses morando no mato. Era no mato que eu me sentia bem. A natureza. Ali que na natureza, tudo é natural. Ali ninguém é diferente. Lá eu vivia bem com os passarinhos, com as formigas, tinha os riachos, que eram em areia branca. Eu me sentia bem ali. E eu sinto saudade daquele lugar. Outra coisa, para namorar era a coisa mais difícil do mundo. Aqueles que eram mais ousados iam para uma feira, que tinha algum dinheiro, ia lá numa ruinha que tinha aquelas mulheres de vida fácil, que eu acho que era a vida mais difícil do que a das outras mulheres, a vida dela, que não é fácil ter uma vida fácil, ser mulher e ter uma vida fácil. E os que não tinha condição. A mulher, principalmente, a mulher se namorasse, tinha que namorar vigiada pelo irmão, pelo pai, pela mãe. De noite não podia passar de 7 horas por causa do querosene, estava gastando gás, que era a luz de querosene. E se aquele camarada tivesse alguma coisa com aquela moça e fosse embora para São Paulo, ou não casasse, aquela moça ficava numa situação muito difícil, chamava perdida. Olha, a filha de fulano de tal, não sai com ela não, que ela é perdida. Ela se perdeu com o filho de fulano de tal, ele foi para São Paulo e ela está aí, ela é perdida. Aquela moça ficava numa situação terrível. Existia esse preconceito, essas coisas, que hoje acabou. Hoje para elas é um privilégio. Elas têm vergonha de dizer, fulano, tu ainda é virgem. Menina, deixa de ser careta. Isso é outra coisa. As coisas bonitas do sertão. O linguajar do sertão. Eu não troco meu linguajar por doutor nenhum. Eu disse uma vez a um doutor que se ele der um discurso numa feira livre, 30% do povo não sabe o que ele está dizendo. Mas se eu der um discurso numa feira livre, 100% vai entender. E ele entende também. Nas feiras livres, foi a universidade nossa. Era ali que se aprendia a ver gente, a falar, a ver os coloridos das coisas. Cantores, pedidor de esmola. Outra coisa que me chamou a atenção hoje, quando a gente entrava numa feira, a primeira impressão era uma fila de homem, mulher, senhores e senhoras, mal vestido, com ferida na perna, cego, com a bandejinha de cuia de queijo, pedindo esmola. O pobre já não tinha nada, jogava aquela moedinha como se fosse 5 centavos, e ele passava o dia ali debaixo daquele sol quente, com fome, com sede, doente, para voltar para casa com aquele coisinha para ali dividir com a família. A coisa mudou. Aquela fila hoje está no banco. Você vê os velhos lá no banco. Eu já fui para o banco. E quando chego lá, está aquela filha aquele chama prioridade. Onde é a filha da prioridade, que eu chamo da pior idade. A filha da pior idade. Estão lá com celular, ligando para casa, para mandar dar água a um bicho. O mundo hoje está rico. Eu sou do mundo extremamente difícil e por toda dificuldade, isso me criou garra, me deixou forte. Hoje eu estou preparado. Hoje eu olho para um doutor da cidade, eu vejo nele um inocente, uma criança que não sabe nada. Se acha que não sabe nada, frágil, eles são frágeis. Eles estudaram um tempo, passaram um tempo no colégio estudando, deram um pedaço de papel, botou na parede dizendo que era um diploma, e ele foi exercer uma profissão que disseram que ele estava formado para aquilo. Ele nasce numa maternidade, vai para casa, é de casa, quando vai para o colégio vai num carro, quando sai do colégio dentro de um carro de novo, depois vai para uma universidade, o mesmo trajeto, sempre dentro de um carro. Quando ele se forma, vai para dentro de um escritório, um consultório. Quando ele chega cá, quando ele viaja, que ele vê aquele povo lá, no sertão, sofrendo, para eles aquilo ali são extraterrestres. Ali, se o carro der qualquer problema, eles ficam em pânico,
Porque ali eles são frágeis. Se pegar um doutor desse, com um diploma dele, e levar para Caatinga e soltar ele lá dentro, ele não sobrevive não. O diploma dele só vai servir para a primeira necessidade que ele tiver. E aí pronto, ele não sabe onde tem água, o mosquito está me mordendo, ele não sabe qual é a planta que fura, ele não sabe qual é a cobra que mata, ele não sabe nada. Lá, ele é um peixe fora d'água. E nós, quando soltamos na Caatinga, nós estamos um peixe dentro da água, dentro do rio. Quando vem para a cidade, chega na cidade, o pobre não sabe nada. Mas ele vai para debaixo de um viaduto, ele vai pegar lixo, ele vai trabalhar de empregado doméstico, do que for, e sobrevive. Eu criei uma meta que eu nunca quebro, porque eu nunca tive dinheiro. Quando eu pego qualquer dinheiro, eu estranho, estou com dinheiro agora. E quando eu fico sem dinheiro, eu digo, eu estou no capital atual, eu não quebrei. Então eu mantenho isso e assim sou feliz. E por isso, para mim, desgraça pouco é bobagem. Sou muito feliz e se eu estiver conversando demais, vocês dizem. Não, essas explicações são valiosas para a gente estar adquirindo, para nós mesmos aprendermos, para passar um pouco essa mensagem de vida, de luta, de garra, e que o Senhor passe muito mais, porque são conhecimentos que são necessários para levar para a humanidade, para as pessoas valorizarem hoje a vida que tem, né? O que muitos têm de tudo e acham que não tem nada, e não valorizam o que tem, para valorizar um estudo que tem, uma casa que tem. Então valorizar o que é não ter nada realmente. Então o nada físico, né? Então aprender a valorizar as coisas e a conquistar também com o trabalho. E essa é uma lição de vida do Senhor e que está passando para todos nós, e continuando mais, explicar um pouco do seu conhecimento da arte, dessa escultura que o Senhor aprende, que o Senhor faz, que o Senhor desenvolve com esse carinho, com essa dedicação e com todo esse trabalho também da natureza que o Senhor falou, da planta, de conhecer a natureza. E outra coisa, o trabalho de vocês é um trabalho muito importante, porque tem poucos que estão contando a história que eu conto, e daqui a 20 anos, todos eles contaram a minha história, não estão aqui mais, eu vou estar de férias, vou sair para outro lugar, então é importante que isso fique documentado, que existiu esse tipo de pessoa que viveu com essas condições que eu vivi. E hoje eu sou testemunha viva disso. E uma coisa, aquele que é orgulhoso, para mim ele é tolo e pobre. O homem mais rico que existir na face da terra, ele empata comigo, porque a maior riqueza de um ser humano é a vida. E eu sou mais rico do que ele, porque eu tenho humildade. Então, a humildade é uma das virtudes do ser humano. Todo sertanejo é humilde, todo sertanejo ele teme a Deus, todo sertanejo ele tem fé, e todo sertanejo ele acredita. Aquele que acha que é mais do que os outros, ele é tolo. É tanto porque ele só tem uma vida e só morre uma vez, ele não vive de novo para resgatar o que ele deixou. Tudo que a gente encontra aqui a gente deixa. Então, vamos fazer um caminho de paz, vamos fazer um caminho de amor, vamos fazer um caminho sem o ódio, porque o ódio levou o quê? Morte de tanta gente, morte dos inocentes. A gente, tanto que uma frase que Jesus disse, que é muito certa, os mansos herdarão a terra. O valentão, os bravos, ele não herda nada, porque ele morre primeiro do que os pais. Então eles não herdam nada. Então, eu sou muito rico, que tenho uma vida. Eu sou feliz porque meu pai me ensinou a ser feliz e eu sou feliz. Cazuza fez uma música que dizia: o nosso amor a gente inventa. Eu tenho uma filosofia de vida. A felicidade, quando não tem, a gente inventa. Não dá para viver infeliz. Então, e não custa nada. E ser feliz, até porque vive tristeza, não paga a dívida. E a felicidade
Até as pessoas têm mais confiança numa pessoa feliz que não esteja feliz. E o orgulho. Gente, eu tenho encontrado tanta gente orgulhosa que eu tenho pena. Eu tenho pena de gente orgulhosa. Eu tenho pena. O orgulho, na verdade, não leva a nada, né? Nós não somos nada para dizer que somos orgulhosos. O orgulho é um engano. A pessoa que é orgulhosa, ele está se enganando. Eu acho uma burrice. Ele é burro. O pessoal me chama para dar palestra, às vezes nas universidades. Aqui nesse colégio daqui, esse daqui, é um colégio estadual. E quando o pessoal da UFRB vem ensinar aí, no projeto PIBI, de Educação no Campo, fizeram pergunta aos alunos daqui de São José, que eles falassem sobre as águas de São José. E a doutora Tâmara chegou aqui chorando. Veja, uma doutora. Seu Domingos. Os alunos daqui têm vergonha de dizer que é de São José. E eu perguntei sobre as águas. E eles me responderam. Lá em casa tem dia que passa 5 dias, tem mês que passa 5 dias sem enxergar água. E eu olhei para aquela doutora e digo, não chore não. Se a senhora me der ousadia, eu lhe faço uma proposta indecente. Ela olhou para mim e disse, pode fazer. Diga, a senhora quer, eu escrevo sobre a história de São José. A universidade publica. Me dá uma cota, se não tiver dinheiro, de cordel para eu vender. E aí ela disse, sim, mas como mudar essa história de vida deles, que eles têm vergonha de ser daqui? Eu digo, deixa comigo. Trouxe o doutor Leonardo, professor Leonardo. Ele veio aqui, escrevi, lá aprovou, ficou maravilhoso com o cordel, que era um cordel cartilha. A universidade publicou e foi ensinado aí. E para que eles não tenham vergonha de ser de São José, porque é um lugar pequeno, pelo preconceito, o preconceito é uma coisa horrível. Eu escrevi algumas frases. Quem nasceu em São José, nesse lugar pequenino, ele é baiano de feira, ele é também nordestino, ele é brasileiro livre para escolher seu destino. Então não importa que ele nasceu aqui ou em Salvador. Ele é baiano, ele é brasileiro, ele é nordestino, ele é um cidadão do mundo. Aqui nasceu uma jovem, dessa terra, uma filha, que foi Maria Quitéria, e o seu destino um dia foi combater numa guerra para defender a Bahia. E eu costumo no colégio mandar todos responder comigo. Ela foi a heroína que defendeu sua terra com a espada em punho e a coragem de fera. Nos orgulhamos em dizer, salve Maria Quitéria. Maria Quitéria é daqui. A heroína baiana nasceu aqui. E eu tenho esse cordel aí, vou lhe dar. E aí eles ensinaram, e aí os colégios mandaram me chamar, e eu sempre dava palestra sobre isso. Porque quando a coisa está enganchando, outra coisa que me impede muito é sobre escravidão. Consciência negra, e é um tema que eu gosto, porque eu sinto que foi uma coisa muito injusta que fizeram com os escravos. Pegar uns cidadãos que estavam lá no cantinho deles, trazer à força, prender, e chegar aqui mandar trabalhar, sem salário, sem nome, sem nada. E toda poesia que é importante, pode falar alguma coisa sobre a escravidão? Sobre o escravo ou sobre a escrava? As mães pretas. Vamos falar um pouco sobre esse trabalho da escravidão. O trabalho da escravidão é mais ou menos assim. É de um poeta aí do Nordeste. Nos trabalhos escravos da fazenda, eram os negros sem voz, mesmo com fala, que pela noite espremido na sanzala e pelo dia sugado na moenda, objeto de compra, troca e venda, com um único destino, a servidão. E a sanzala era um tipo de galpão com aspecto de Câmara dos Horrores, que a sanzala era a bolsa de valores no comércio ilegal da escravidão. Vinham os negros trazidos da Guiné, colocados no fundo do navio, suportando o mais árduo desafio para o cultivo da cana e do café. Uma argola amarrada em cada pé, uma corda laçada em cada mão, suportando o gemido no porão, que a sanzala foi bolsa de valores no comércio ilegal da escravidão.
Negro novo era ouro no mercado, e negro velho custava mais barato. E sobre a mira dos capitões do mato, quando o negro fugia era caçado. Sendo pego por tronco era levado, num sinistro lugar de execução, o carrasco aplicava punição, para exemplo de outros seguidores, que a senzala era a bolsa de valores no comércio ilegal da escravidão. A negrinha com 12 de idade, o patrão começava a olhar para ela. Era um olho no mundo, o outro nela, desejando roubar-lhe a virgindade. Mediante a sua autoridade, ela era empregada, ele o patrão. Desflorava por cima do colchão, entre fronha, lençol e cobertores, que a senzala foi bolsa de valores no comércio ilegal da escravidão. Era vítima de queda, soco e tombo, trabalhando descalço, sem camisa. Todo dia do mês era uma pisa e toda a parte do corpo era um catombo. E se o negro fugisse para o quilombo, era pego, trazido para o morão, e a chibata no lombo do fujão provocava feridas e tumores, que a senzala foi bolsa de valores no comércio ilegal da escravidão. Quando vinham do campo mutilado, na senzala eram os negros sacudidos, que viravam depósito de gemido, de sussurros e gritos abafados. E quando os filhos das mães eram tirados, era como cortar seu coração. Grito, choro, gemido, comoção, nada disso abalava os vendedores, que a senzala foi bolsa de valores no comércio ilegal da escravidão. Ferro, algema, corrente, argola e grade foram arma comum do preconceito aos que tinham direito, sem direito, o maior bem do mundo, a liberdade. Sem registro nenhum de identidade, que cativo não usa certidão, alforria, quilombo, abolição, não passava de sonhos e rumores, que a senzala foi bolsa de valores no comércio ilegal da escravidão. Na barganha, o negro era escolhido pelo físico e a sua dentadura, sustentáculo da nossa agricultura, para o trabalho braçal ser garantido. Todo negro, coitado, era vendido como peça rifada num leilão. Quem dá mais, por favor, levante a mão. E a disputa era entre os compradores, que a senzala foi bolsa de valores no comércio ilegal da escravidão. Mas a cultura negreira foi deixada com maracatu, candomblé, mungunzá, vatapá, acarajé, com pimenta do reino e feijoada, com os doces em forma de cocada, com terreiro de umbanda e louvação, e se cultura e costume é tradição, nós viramos apenas seguidores, que a senzala foi bolsa de valores no comércio ilegal e imoral da escravidão. Bravos, mais histórias e histórias verdadeiras, né? Isso me deixa muito revoltado, eu me sinto revoltado, porque eu me ponho no lugar deles. Eu falei do escravo, se quiser que eu fale da escrava, da mãe preta como era, acontecia com ela, eu falo também. Podemos então continuar aqui com a história da escrava então. Falamos do escravo, vamos falar da escrava, da mãe preta, pelo senhor Domingos. Homem, vocês gostam de sofrimento, não? Vamos falar de coisa boa, viu? Vindo de longe, longe, muito longe, do seio agreste, africano meio, ferro nos pulsos, amargura na alma, pranto nos olhos, no mais triste enleio. Chega a mãe preta, escravizada e só, deixando além seu laço a gente, em banzo amargo de saudade infinda, carpim nas mágoas num gemer dolente, para servir como escrava apenas, na casa grande do senhor ingrato, na timidez a trabalhar sem trégua, no mais bisonho e tímido regato. E quando chega o primeiro filho, filho talvez da idiotez humana, abre em seu peito sua alma boa e canta e chora à porta da cabana. A seiva viva dos seus seios fartos, o branco leite e sangue criador. Já não pertence o filho do seu ventre, mas amamenta o filho do Senhor. E paciente, cheia de ternura, amamenta os dois, o preto e o branco. Enche de amor seu coração sublime, batendo forte no seu peito franco.
E quantas vezes embalando os dois, o preto e o branco, com desvelo igual, seu pensamento não parou no tempo, buscando longe seu turrão natal. Olhos parados, a fitar a esmo, lembra o passado que não volta mais. Lembra-se livres, com os irmãos brincando, junto à cabana pobre de seu pai. E rola o pranto dos seus olhos tristes, filho da sorte que o destino deu, regando o solo dessa terra virgem, para onde virgem veio e se perdeu. Quanto tormento tu sofresse, escrava, quanto maltrato, dor e amargura, e quantas vezes não se desfez em pranto sobre a tarimba da senzala escura. Quanto suor não te caiu do rosto, regando o solo para gerar riqueza, para enriquecer aquela classe antiga que o nepotismo chama de nobreza. Nem a tortura que sofresse, escrava, nem boca estranha te sugando as tetas, fizeram menos generoso e rico teu grande e belo coração, mãe preta. Tu que fizeste desse mundo novo, um novo mundo de riquezas mil. Eu te venero, também fosse minhas. Ô mães sublimes, pretas do Brasil. Bravo. E é com esses trabalhos fantásticos aqui do Seu Domingos que a gente vai organizando aqui o nosso espaço e apresentando, como vocês todos viram, um pouquinho, vamos ver, um pouco desse antiquário, o Antiquário São José, que é do Seu Domingos, o Seu Domingos Santeiro. Podem chegar aqui em São José e procurar para o Seu Domingos Santeiro. Vocês vão ter aí o endereço, vão ter o telefone e podem entrar em contato com ele, um cordelista, um artesão. Aqui obras não faltam, valores, artes, para conhecer, para se encantar com a arte da poesia, do cordel, de todas as formas. Isso aqui é um paraíso para se encantar. E eu gostaria que o senhor Domingos deixasse uma mensagem para todos nós, para nós encerrarmos esse pequeno encontro aqui. Eu quero dizer que todo brasileiro, todo nordestino que se sentir vítima da injustiça, que reage, que denuncie, ou que conte a sua história, porque eu estou contando minha história hoje. O que eu vivi, quem viveu tem a minha idade. Daqui a 20 anos, não tem ninguém mais contando essa história. Essa história, quem ouvir, vai ouvir através de documentário, de um disco, um CD. Mas eu sou a prova viva da luta, do sofrimento, da fé, da religiosidade e da força de vontade. Porque não vamos se abater com nada, porque o que o mais poderoso tem no mundo, nós temos 2 vezes mais. Eles têm a vida e o orgulho. Nós temos a vida e a humildade. E a virtude da humanidade é a humildade. Os santos que andaram aqui na terra, que eu amo esses santos, em carne e osso, como Jesus, ele pregava a humildade, foi humilde. Como Gandhi, ele foi humilde. E irmã Dulce, um exemplo de vida. Esses, em um próximo plano, em uma próxima encarnação, eles terão uma posição melhor. E cuidado, orgulhosos, cuidados, ambiciosos. Tem muita criança nascendo cega e aleijada. Quem sabe? Isso não é déplo de passadas encarnações.
Quem faz o bem, colhe o bem. Quem planta espinho, colhe espinho. Que Deus abençoe nosso país. Obrigado vocês. E desculpe qualquer coisa, porque eu defendo a minha classe. Eu defendo a consciência negra, a história do escravo. Eu defendo muito. Porque hoje, uma das reservas moral do Brasil, para mim, é a reserva moral. Eu me orgulho muito de ser brasileiro e ter aquele homem no país. Ele se chama Joaquim Barbosa. É isso aí. E aqui nós ficamos nesse encontro aqui com o senhor Domingos Santeiro, no nosso Espaço do Poeta, no nosso portal Jorge Guedes, com essa história de vida e arte para todos nós. Uma lição. Muito obrigada a todos. Foi um tempo que o tempo não esquece, que os trovões eram roucos de se ouvir. Todo um céu começou a se abrir, uma fenda de fogo que aparece. O poeta inicia sua prece, ponteando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos, na fronteira de um mundo alucinado, cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos, cavalgando em martelo agalopado. Estamos aqui na casa do senhor Domingos, na cidade de São José, em Feira de Santana, aqui num lugar muito especial. O senhor Domingos José da Paixão, é o Domingos Santeiro, bem conhecido Domingos Santeiro. Ele é de Sergipe, é filho de José Joaquim da Paixão e Dona Maria Senhora dos Santos. Viveu sua infância e adolescência no sertão de Sergipe. Foi lavrador, pedreiro, camelô, ourives, comerciante, vaqueiro, antiquário, ator, santeiro, poeta, escritor e cantor. Hoje vive em São José das Itaporocas, distrito de Feira de Santana, Bahia, vivendo num pequeno antiquário de restaurações de imagens sacras com sua filha. Foi um tempo que o tempo não esquece, que os trovões eram roucos de se ouvir. Todo um céu começou a se abrir, uma fenda de fogo. Uma arte milenar. É uma arte milenar e que eu acho que é uma arte que vai ficar eternizada, porque a fé não é só o milagre da imagem. Quando eu faço uma imagem que a pessoa pergunta, sua imagem tem milagre? Eu digo, depende. Ela pode ter pode fazer muito milagre, porque o milagre está na fé de cada um. Quando a gente tem fé, o milagre acontece. E quando não tem fé, nem Deus resolve. Então, tudo é pela fé. É isso aí. E na fé, vamos
aqui continuar conhecendo mais um pouco desse santuário. Foi um tempo que o tempo não esquece, que os trovões eram roucos de se ouvir. Todo um céu começou a se abrir, uma fenda de fogo que aparece. O poeta inicia sua prece, ponteando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos na fronteira. A parte do cordel, em 2010 eu começo a escrever meu nome. E como quando eu era menino, minha mãe lia literatura de cordel, quando a gente ia para as feiras. Que aparece, o poeta inicia sua prece, ponteando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos na fronteira. Estamos aqui no Antiquário São José do Senhor Domingos, o Domingos Santeiro. O que aqui está a sua arte e o porquê do santeiro estar aqui fazendo uma obra de arte, que é uma santa, não é só Domingos? Essa aqui é uma imagem que vai ser Nossa Senhora da Conceição. O porquê da imagem é que o sertanejo tem que aprender de tudo e usar do que for melhor, como meu pai dizia. A imagem eu aprendi para sobrevivência, hoje eu uso também como uma terapia. Quando a gente está fazendo uma imagem aqui, a gente esquece alguma coisa, a gente fica só pensando para qual igreja, quantas pessoas vão rezar para essa imagem, porque o sertão, para suportar a dureza do sertão, foi através da fé. E foi pela fé que muitos deram a vida, abandonaram tudo, deram a vida, como no caso do próprio Jesus, como no caso de Antônio Conselheiro. Aquele povo estava ali e a busca através da fé, que a fé é a última esperança. E como eu tenho esperança, então eu estou aqui batalhando. Com certeza, é uma arte, não deixa de ser uma forma da arte, a transmissão da energia também. Lá estava um folheteiro cantando cordel, lendo cordel com a malinha de cordel. Tinha também o cordelista, tinha cordelista que vendia também. E tinha os embolador de coco, os cantores. E sempre o sertão, com as suas dificuldades, graças ao homem do sertão passou para suportar isso, ele tem que tirar com humor. Foi por isso que tem muito humorista no sertão, criar as histórias. Que naquela época, no sertão não tinha jornal, no sertão não tinha rádio, no sertão não tinha televisão. Toda a notícia se sabia através do cordel. A pessoa escrevia um cordel, um fato acontecia, escrevia um cordel, aquele cordel era vendido nas feiras. Quem lia já passava aquela informação de boca em boca, pela redondeza, e era assim que as informações chegavam para o povo do sertão. Ou seja, era o jornal, né? Era o jornal do sertão. Esse cordel que eu vou mostrar aqui, que é apresentando o cordel, eu fiz lembrando da minha época, né? E ele diz assim: eu sou poeta que gosto de escrever literatura relativa à poesia e coisas da nossa cultura, por receber esse dom do grande Deus das alturas. Aos apreciadores dessa arte milenar que veio da Grécia ou da França para nos prestigiar, aqui no nosso Nordeste é cultura popular. O folheto de cordel fala do nosso passado, do presente e do futuro, nos deixa bem informado com os acontecimentos, verdadeiro ou inventado. Foi durante muito tempo que a nossa população, vivendo aqui no Nordeste carente de informação, o folheto de cordel foi o jornal do sertão. E era bastante vendido nas feiras do interior por um preço razoável, permitindo ao comprador belas histórias rimadas, satisfazendo o leitor.
Os nossos antepassados, com a falta do saber, de vez em quando trazia um folhetinho para ler. E com a família reunida, divertia-os para valer. Ainda hoje eu ainda lembro minha mãe lendo pra gente história de lobisomem, de dragão e de serpente, nós sentados no terreiro escutando atentamente. Li a história de romance que ficávamos curiosos, como Cidrão e Helena, o pavão misterioso, Juvenal e Mariquinha e as histórias de Trancoso. Então cordel é isso, cordel é passar aquelas informações, e o bom é que o cordel bom é aquele que o matuto escreve. Que o matuto escreve com a essência do sertão. Ele não vai ficar procurando em um dicionário uma palavra bonita, não. A linguagem dele é direta. A linguagem do dia a dia corresponde à vivência, né? É uma história verdadeira, né? Uma história que ele vive e ele conta. E a história do sertanejo são muito parecidas. Só diferencia porque alguns é de região diferente, mas é a mesma história. E esse trabalho vai se estendendo aqui na parte do cordel, na parte da arte também, não é, seu Domingos? A arte que o senhor faz, essa recuperação da arte sacra. O porquê o Domingos Santeiro? Domingos Santeiro